notícia pro trabalho. E hoje é quinta-feira. Quinta-feira, aqui na redação, é dia da gente falar sobre um tema muito importante para a nossa sociedade, que é a cultura prevencionista. Hoje é o dia que a gente tem esse quadro de cultura prevencionista, uma parceria entre outras coisas com nossa principal fonte de informação, que é a Fundacentro, uma entidade aí de mais de 50 anos que cuida das pesquisas, que dão suporte tanto ao empregador quanto aos gestores para avaliarem as condições de trabalho dentro dos diversos ambientes e fazer com que as pessoas produzam sim, mas com qualidade, investindo no seu capital humano, o que vai refletir também lá fora na qualidade e no valor que vai ser agregado ao seu produto e serviço. A gente escolheu para falar hoje aqui com vocês, pautados lá pela Fundacentro, uma pauta muito especial. Essa pauta eu já vou dar uma pista. O que é isso que eu tenho na mão, galerinha? Esmalte. Bem, por que será que a Regina Ramalho trouxe um esmalte para a pauta de empreendedorismo, a pauta que vai cuidar de cultura prevencionista? Ela ia falar de empreendedorismo, mas não deixa de ser uma atividade de empreendedores. Eu trouxe a pauta para tomar o esmalte para nossa pauta, exatamente porque foi feita uma pesquisa dentro de uma atividade econômica que dentro do nosso país ainda não tem todos os reconhecimentos que a gente gostaria que ela tivesse. Mas, mesmo num momento de crise, segundo informações que a gente acabou de apurar aqui, antes de começar a gravação, dos pesquisadores da Fundacentro, já houve alguns avanços. Tem muito a conquistar, mas houve alguns avanços que a gente vai trabalhar com vocês. E a gente vai falar da profissão de manicura, ou, no masculino, de manicuro. Manicura, Regina? Manicuro, Regina? Ou a gente está falando de manicure? Que é isso? Peraí, fiquei todo confuso. Quem vai explicar quais as diferenciações dessas terminologias e o que cenário que existia e que evoluções já apresentou nos últimos anos a atividade de, e eu vou reforçar a pedido das próprias, a atividade de manicura ou manicuro, porque os homens atuando nessa área também têm crescido bastante, é a pesquisadora, socióloga lá da Fundacentro, Juliana Andrade de Oliveira. Bom dia, Juliana! Bom dia! E é verdade, a gente ia começar a matéria antes da apuração dizendo que o manicuro ou a manicura, que a gente já ia errar, ia falar manicure, e aí a Juliana vai explicar por que tá errado. Pode falar. Né? Por que essa atividade, né, ela era desvalorizada para começar por causa da jornada de trabalho. Pasmem, até hoje, esse profissional chega a trabalhar cerca de 12 horas diariamente. Detalhe, sábados, domingos, feriados, em média tendo uma folga semanal, comumente às segundas-feiras, quando Sim. não é um feriado, uma segunda-feira. 12 horas de trabalho, mas as conquistas são recentes, mas já começou a evoluir. Para minha felicidade, a pauta que iria nessa linha, né, manicuro, com 12 horas de trabalho, ainda não é reconhecido para a sociedade, a pesquisadora Juliana trouxe alguns elementos bastante importantes. Ju, por que manicura e manicuro e não manicure? Pois eu tento também sempre usar a palavra manicura ou manicuro, porque é o nome da profissão, né? A profissão tem um nome, que é este, que está no dicionário e que a gente pode aí perguntar para os doutores da Academia Brasileira de Letras, eles vão nos informar que existem esses dois vocábulos. Mas isso já é um indício da falta de reconhecimento profissional, né? Porque se chama de manicure comumente, né? Que na verdade é o nome do serviço, né? O nome do serviço é manicure, né? E tem até o verbo manicurar. Mas a gente costuma falar, vou na manicure, né? Como se fosse comum. E eu acho que a gente pode falar mesmo manicure porque é como a sociedade conhece, né? Nem sempre as pessoas estão acostumadas com esses termos. Mas realmente o nome da profissão é esse, é uma profissão que tem um nome. E as suas pesquisas mostraram que elas preferem as que têm esse conhecimento. As manicuras que me deram entrevista, né, não foram todas, porque muitas não sabem, né? As manicuras não sabem que elas têm que a profissão delas tem um nome, né?
mas elas me falaram que tinham esse incômodo, né? Muitas me falaram que tinham esse incômodo. Algumas chegaram a falar que poderia ser manicurista, né? Teve umas que me disseram isso. A gente podia ter um nome, a gente podia ser manicurista. E aí eu fui procurar e falei, não precisa criar uma nova palavra, né? Essa palavra já existe, né? Que é a manicura. Que é a manicura ou manicuro. Porque tem crescido, segundo também a pesquisa da Juliana vem apontando, cresceu o número de profissionais homens. Atuando nessa atividade que é a de cuidar e de tratar das unhas das pessoas, da higiene, da beleza das unhas das pessoas. A minha tá aqui, eu tenho que esconder embaixo da mão, porque eu não tenho esse hábito, né, de ir à manicura, me perdoem, mas quando vou, aquela coisa bem clarinha. Mas a Juliana, a socióloga, por exemplo, tá aqui lindíssima, né, é uma coisa que, um carinho que a gente tem consigo e que também, quando a gente cuida da gente é uma forma da gente ter um amor que a gente tem pra gente que vai se refletir também com relação ao próximo. Se a pessoa não ama a si mesmo, não tá amando ao próximo. Eu não tô amando direito ao meu próximo, eu tenho que dar uma melhoradinha aqui nas minhas unhas. Mas, inclusive, gerando um trabalho pra essa outra atividade profissional. Mas as principais mudanças que aconteceram não foi com relação ao nome. A gente fez essa brincadeira porque foi uma curiosidade que um conhecimento que nós não tínhamos e que gerou toda uma curiosidade em torno, e a gente quis compartilhar com você que acompanha o Notícia para Trabalho. Mas foi principalmente na lei. Sim. Mesmo existindo um código brasileiro de ocupação para aquela atividade de manicura ou manicuro, exato, ainda não existia um reconhecimento. A partir de quando passou a existir esse reconhecimento? Pois é, a classificação brasileira de ocupações, né, de 2002, ela já tem um código, né, inclusive o código é para atividade, é para ocupação, então por isso que o código chama manicure, né, é para ocupação. E aí é o 516120, se eu não me engano. E, na verdade, não existia a legislação, né? Em janeiro de 2012, que sai uma lei de reconhecimento da existência da profissão de manicure, depiladora. A lei fala em manicure, tá no texto da lei. Cabeleireiro, cabeleireira, né, e todas as funções de salão de beleza. Isso sai em 2012. Essa lei, ela meio que passa batido, né, porque ela tinha uns dispositivos que iriam regular quem poderia trabalhar como manicure, que seria pessoas com ensino médio, mínimo de ensino médio, mas esse dispositivo acabou sendo vetado, né, então ela é uma lei que estabelece que tem que ter no mínimo ensino fundamental, o que nem sempre acontece. Porque no maior caso das manicuras, elas entram na profissão por uma via meio autodidata. Elas começam a fazer a unha nelas mesmas, depois vão fazendo em amigas, parentes e vai surgindo aquele dom, aquele talento, né? Então é uma coisa muito ainda não profissionalizada, né? E aí, nesse caso, você acaba encontrando mulheres que não têm o ensino fundamental e entram... Às vezes não tem escolarização nenhuma, mas são excelentes manicura ou manicure. Né, vivem desse ofício. Mas quando se pensou a legislação, se pensou até em razão das problemáticas que envolvem a atividade de manicure. Sim. Porque você ficar ali muitas horas abaixada, o contato direto com o teu cliente que veio de outras atividades, às vezes não lavou as mãos, às vezes não tem os mesmos cuidados com as mãos que a gente deveria ter com as unhas, porque as unhas, elas acumulam resíduos, elas acumulam, você coçou aqui a cabeça, já tá com o resíduo da sua unha. Existem, realmente esse é um ponto importante. Eu acho que a legislação ela não veio para isso. Eu acho que a gente ainda precisa caminhar nesse sentido, né? Ela veio para estabelecer a existência dessa profissão e depois, né, essa de 2012, ela ficou aguardando uma regulamentação que veio em 2016 com a lei do salão parceiro, que basicamente é como se fosse uma mini reforma trabalhista somente para o salão de beleza. Ou seja, tal reforma trabalhista no salão de beleza por aí, chegou bem antes. Ela é muito velha. Ela é velha, o pessoal do salão de beleza, né? Porque nesse setor, uma prática que é muito recorrente, na verdade você não ter o registro do trabalhador via CLT.
E isso acabou gerando uma série de ações judiciais, né, de muitos trabalhadores requerendo esse vínculo empregatício depois de terem trabalhado por muitos anos. É muito comum, após adoecimento no trabalho, né, esse tipo de ação existir. E também as fiscalizações que passaram, as fiscalizações do trabalho, de vigilância sanitária, que começaram a se atentar mais para esse setor e a verificar que a boa parte dos salões, né, mesmo os salões luxuosos, também não tinham trabalhadores registrados via CLT. E o número de ações começou a aumentar muito. Então o setor chiou, né, uma grande parte do setor patronal mesmo, dos salões de beleza, percebeu que estava muito em desvantagem nisso e começou-se uma mobilização por uma legislação específica para esse setor que fizesse com que fosse normal essa relação de não contratar o trabalhador registrado via CLT. Então criou-se essa figura do parceiro, né, que é uma figura que já existe para o meio rural, né? Só que inverso, porque no meio rural você tem o parceiro que ele trabalha na terra do fazendeiro, né, do proprietário, ele tem um rendimento ali com aquela terra e depois ele repassa o que ele combinou ali com aquele proprietário, o rendimento do que ele ganhou com aquela terra. Na lei do salão do parceiro é o inverso, né? O salão é que centraliza todo o dinheiro que recebe pelos serviços e repassa para o profissional parceiro, que é um termo criado por essa lei, a cota parte dele, né? E como que funciona essa legislação? Quando o trabalhador vai para um salão, ele tinha antes duas opções. Ele poderia ser um microempreendedor individual, e aí ele seria um prestador de serviço naquele salão, e o salão seria um tomador de serviço, né? Ou ele seria um empregado registrado via CLT. O que eu vi na minha pesquisa é que, na verdade, o microempreendedor individual, né, ele é uma figura legal muito recente, né? Antes disso, e até hoje, não se tem registro nenhum. Não se tem registro nenhum, né? O trabalhador, ele recebe um dinheiro na conta dele, ele não tem uma carteira de trabalho assinada, ou muitas vezes ele tem uma carteira de trabalho assinada com uma outra profissão que tem um mínimo, né, do salário mínimo, e ele não recebe aquilo, ele recebe o que é o rendimento do serviço que ele prestou, né? Então ele não tem um salário fixo por mês, o salário dele é a comissão, né? Ou seja, ele não trabalhou, ele não ganha, né? Ele ficou doente, não foi trabalhar, naquele dia ele não está ganhando, né? Diferente do trabalhador assalariado, que pode apresentar o seu atestado médico, ficar na sua casa, se recuperar, no dia seguinte trabalhar e ganhar o seu salário daquele dia, né? Então é bastante diferente essa relação de trabalho. E na figura do salão parceiro, do que eu tenho lido, e eu acho que até vale a pena aí consultar alguns juristas e verificar como é essa questão, ficou uma situação um pouco indefinida, na minha opinião, porque ao mesmo tempo em que o trabalhador não é um prestador de serviço, puro e simples, né? Ele tem obrigações contratuais com o salão, ele tem um contrato de parceria com o salão que pode estabelecer inclusive horário, pode estabelecer jornada, né? Ele também não tem, por exemplo, todas as proteções sociais da relação da CLT, né? Mas ele tem algumas obrigações. Então ficou uma figura bastante confusa. A lei é recente, eu acho que vale a pena prestar atenção em como ela está sendo aplicada, se realmente as ações pararam de surgir, né? Eu acredito que não, porque se o trabalhador, de acordo com essa lei, ele é considerado como se fosse um empresário, né? A lei é um pouco ambígua, ela fala de profissional parceiro, mas ela tem lá no finalzinho um inciso que diz que, para os efeitos dessa lei, o contrato é entre dois empresários, né? Isso está lá, está no texto da lei, né? Então fica uma coisa um pouco indefinida. Na própria lei você tem as duas nomenclaturas ali, né? Mas isso é tão recente, nós estamos falando de algo de novembro de 2016, né?
Então eu acho que vale a pena aí perguntar pro pessoal como é que, pros salões de beleza, se eles acham que isso melhorou, né? Se ficou mais clara a relação de trabalho, já é pauta para mais pesquisa, né? Isso é algo muito recente, é algo pra gente prestar atenção. E é uma profissão de risco, não só pela coluna da pessoa que fica lá abaixada, não só por esse contato, mas a gente tem aí hepatite, a gente tem diversas doenças que a pessoa pode estar adquirindo, fora a questão emocional disso. Vamos conversar um pouquinho? A gente tem pouco tempo, mas eu acho que dá pra gente aproveitar. Olha, o que as manicuras mais se queixaram pra mim foi realmente a lombalgia, por conta daquela cadeirinha que elas trabalham, né? O posto de trabalho delas é muito ruim. Eu vi poucas manicuras que me disseram, eu gosto dessa cadeira. Eu sempre pergunto quando eu vou fazer as minhas unhas, né? Eu sempre pergunto, e essa postura aqui, ela é assim, cruel. Ela é realmente cruel. Então, tem... Fica lá todo debruçadinho pra poder... O que elas se queixaram muito de lombalgia, muita síndrome de túnel do carpo, né? Que é esse movimento aqui, fino, né? E repetitivo, que é o que se faz para cuticular, né? Para retirar a cutícula. E aí tem toda a questão de usar a luva ou não usar a luva, né? Porque usar a luva é bom porque protege contra um acidente perfuro cortante, contra a contaminação biológica ali do pó, quando você lixa as unhas, né? Aquilo ali é um pó de unhas, né? Pode ter uma micose, enfim, você tem toda uma questão aí de risco biológico nisso, né? De material biológico. Mas aí a luva tira o contato que elas têm com o alicate, e aí elas têm que fazer mais força nesse movimento para ter a precisão. Então não são todas as manicuras que usam luvas, muitas falam que deixa escorregadio, né? Então E não existe um consenso também de ninguém que tenha feito um teste mais profundamente para saber se o melhor mesmo seria uma luva. É um campo inexplorado ainda. Eu acho que o melhor realmente seria uma luva em termos de conforto, funcionalidade, de repente desenvolver uma luva que dê mais sensibilidade a ela. Porque igual existe na medicina, né? Na medicina não existe um tipo de luva, né? Pra você que é dentista e tá nos assistindo, pra você que é médico e tá nos assistindo, não existe só um tipo de luva, existem diversos tipos de luva. Então, de repente, de se pensar um tipo de luva que seja adequado. De repente, quem desenvolve o mobiliário para manicure, olha quanto campo para você, empreendedor, desenvolver, né? É nesse sentido que a gente fala que o reconhecimento profissional ainda está chegando, porque quando você vai ver o mobiliário, né? A gente vê um salão, a cliente, ela tá numa poltrona confortável, nem sempre, mas a maior parte das vezes confortável, a manicura tá numa cadeirinha assim, minúscula. Eu, como cliente, né, agora depois de fazer esse estudo, eu me sinto mal, assim, né, porque eu sei que aquela pessoa não tá trabalhando no seu melhor conforto. Mas o que eu acho que tem que ser pensado também, os equipamentos de proteção individual, olha, tem muito que desenvolver nesse campo, muito. Essa coisa da luva é realmente algo interessante. Eu acho que se alguém pensasse uma luva, conversando com as manicuras, perguntando para elas o que você gostaria, por que a luva é ruim, porque talvez elas quisessem uma luva melhor. Essa resistência de não usar a luva é porque realmente elas estão trabalhando com uma coisa ali que qualquer movimento a mais vai cortar, vai tirar sangue. Então, quando ela coloca a luva e perde essa sensibilidade, é muito sério para ela. Então ela prefere... ela tem que se esforçar e vai ser prejudicada na sua mobilidade, né, nas suas articulações, porque ela está forçando. É óbvio que ela vai, o equipamento que ela ali testou, o que ia ficar mais confortável a ela. Isso é algo que tem que se desenvolver. Eu comparei o salão do Brasil e do Canadá, né? Uma parte do meu doutorado eu fiz no Canadá. E realmente lá, as manicuras, elas são muito migrantes, né? Tem uma boa parte de asiáticos, né? E esse pessoal, principalmente do Vietnã, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles criaram um posto de trabalho. Então é uma mesa, né, que tem ali a curvatura para ela ficar próxima, né? Então não é uma mesa assim enorme que a pessoa fica lá do outro lado, é uma mesa curta, né, que tem ali o espaço para colocar a mão e o cotovelo no máximo,
Porque a cliente também não pode esticar os braços, né, para alcançar e ficar desconfortável. Então a cliente fica confortável, fica aqui. A manicura também fica confortável. Muitas delas têm uma lupa, né, uma iluminação focal, né? Então vocês vejam que é um outro posto de trabalho. Então, na realidade, não é que não existe mobiliário adequado ainda. O nosso país é que não teve esse olhar, né? E aí vai também puxão de orelha para os profissionais, né? Hoje a internet está aí para levar informação do mundo inteiro para o mundo inteiro. Mas então, sabe, muita coisa a gente pode puxar e começar a cobrar e fomentar. Mas, de repente, o próprio pessoal de mobiliário aqui no Brasil pensar em empreender um valor mais acessível, né? Olha, um convite que a gente tá fazendo aí fica o convite, viu? Porque eu fui procurar quem é que fazia esse mobiliário lá no Canadá. E o que eu descobri é que são empresas vietnamitas. Então, olha que interessante. Os próprios imigrantes, eles também desenvolveram material para eles trabalharem. Lá, o preço da unha é outro. E a jornada de trabalho dele lá, porque o preço da unha lá é outro, permite com que o recurso que ele receba disso, ele possa desenvolver de uma maneira que ganha ele e ganha a sociedade. Porque você concorda comigo que quando uma manicure se expõe a essas relações de trabalho mais precárias, né, Juliana, a tendência é que ela vai superlotar o SUS, por exemplo. Sim. Não tinha necessidade. Então é mais barato investir num financiamento de imobiliário, poder público, por exemplo, do que alimentar ela lá doente no SUS. Mas olha que interessante, eu não encontrei uma empresa brasileira fabricando uma mesinha pra unha que tivesse todos esses requisitos que eu tô te falando. Eu ainda não encontrei. Olha um monte de empreendedor que assistiu no Seu Trabalho ouvindo e fazendo, investindo nisso. E a gente, quem sabe, um futuro melhor. Quando mudamos de tempo aí, Ed? Esse diretor aqui, esse cinegrafista muito chato, falou que já estourou. Olha, nem falei do último artigo que eu escrevi, analisando todos os estudos sobre manicures, dizendo aí o que ainda tem para ser pesquisado. Toda hora tem que voltar, né, Posso Juliana? te mandar, se você quiser. Não, volte para falar. Fica o convite já pra gente dar um tempinho e já trazer aí para vocês. E vocês que estão nos assistindo, coloquem nos comentários o que vocês querem ver aqui. O que vocês querem perguntar para Juliana e os outros pesquisadores da Fundacentro? Posso deixar um recadinho? Por favor, eu quero Olha, pedir. pro pessoal, dono de salão, né? Muitas vezes os salões nem tem um dono, são vários sócios, né? Mas, gente, dê importância para as manicuras, viu? Chama elas para reunião, para pensar como é que é o salão, ouve a opinião delas, porque elas são realmente profissionais importantes, né? Muitos cabeleireiros falam que as manicuras são um mal necessário. Infelizmente, essa frase é muito recorrente. E vejam as manicuras como parceiras, né? Vamos criar parceria entre os trabalhadores do salão, porque realmente, quando num salão a equipe toda tá trabalhando junto, né? O serviço da manicure, ele é muito importante para levantar um salão inteiro. Uma boa dica da nossa socióloga e pesquisadora da Fundacentro, Juliane. E Juliana. E a Juliana, quem quiser saber outras informações, como é que faz para ter acesso à sua pesquisa completa, de repente o seu artigo já também ser enviado via e-mail para elas? Eu posso passar para você, se você quiser disponibilizar o link também na matéria. Pode entrar no site da Fundacentro, né? Tem lá a biblioteca digital da Fundacentro. E é isso. É fácil de entrar no site da Fundacentro, no cantinho da biblioteca digital, tá tudo lá. E vai ter todas essas informações. Obrigada mais uma vez pela presença, a provocação para que a gente pense aí fora da caixinha e crie imobiliário. Às vezes você está aí nos assistindo, você é o cabeleireiro, você é a manicure, você é a faxineira do salão, você é tudo. E você tudo com um equipamento que te dê mais condições para você prestar esse serviço com eficácia, mais saúde e segurança, é o que a gente deseja para todas as atividades. Continue acompanhando para a Trabalhadora Agência de Notícia. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de informação, levando informações que transformem. E até mais!